Todo mundo conhece os pombos. Os pombos são aves muito comuns das cidades. Eles são famosos por comer de tudo que encontram por aí, inclusive lixo, e por serem meio nojentos por causa desses comportamentos. Mas o que muita gente não sabe é que os pombos conseguem fazer coisas incríveis e que você provavelmente nem imagina. E nesse vídeo você vai ver 6 coisas que você provavelmente não sabia que os pombos eram capazes de fazer. Em primeiro lugar, os pombos têm super sentidos. Isso aí, você não está ouvindo errado, os pombos têm super sentidos. Os pombos têm uma visão que é capaz de enxergar a luz ultravioleta e também conseguem enxergar a luz polarizada. A luz polarizada é diferente da luz normal, porque a luz normal são vários raios de luz que vão em várias direções diferentes, mas a luz polarizada ela é focada, é só em uma direção. E isso dá para os pombos uma percepção bem diferente do mundo. Além disso, os pombos têm uma percepção de mudanças de pressão do ar, eles têm essa sensibilidade na pressão. Com isso eles conseguem sentir diferentes níveis de pressão. Por exemplo, quando eles estão voando, eles estão mais altos, tem menos pressão. Quando eles estão mais baixos, tem mais pressão. E com isso eles conseguem saber bastante durante o voo deles em que altitude eles estão, a que altura do chão eles estão voando. E para completar tudo isso, os pombos ainda por cima têm uma audição bem diferente da nossa. Isso porque eles são capazes de detectar frequências sonoras muito baixas. E a vantagem disso tudo é em detectar as tempestades. As tempestades acabam gerando ondas sonoras de frequência muito baixa, que é o infrassom. Essas ondas sonoras conseguem ser detectadas pelos pombos a dezenas de quilômetros de distância. E com isso eles conseguem descobrir se está vindo uma tempestade. E assim eles conseguem se preparar bem antes dela acontecer. Orientação. Os pombos sempre sabem o caminho de casa. Esse é um dos grandes diferenciais dele. Os cientistas ainda estão estudando como é que eles conseguem fazer isso, mas tudo indica que os pombos conseguem sentir o campo magnético terrestre, e é a partir dessa percepção do campo magnético que eles conseguem se guiar. Também foi descoberta a presença de magnetita no bico deles. Acredita-se que é com isso que eles conseguem se orientar por esse campo, e assim ter uma noção de onde é o norte, onde é o sul e mais ou menos onde é que fica a casa deles. É por causa dessa habilidade que surgiu os pombos correios, que sempre voltavam para o lugar onde eles nasciam. E os pombos correios já ajudaram muito os seres humanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pombos foram muito úteis com essa função de correios. Eles serviam para transmitir informação de modo secreto e foram usados principalmente para espionagem, porque não havia tanta suspeita em um pombo. Nenhum soldado iria achar que um pombo está transmitindo informações. E como eles sempre voltavam para o lugar onde eles nasciam, era só levar um pombo que nasceu em determinado lugar para outro e anotar as informações e soltar ele. Aí ele voltava para o lugar onde ele nasceu e deixava as informações na base dos soldados. Velocidade. Acredite ou não, os pombos são animais muito rápidos. Sério, eles são muito rápidos mesmo. Isso em voo horizontal, pelo menos. Porque, diferentemente de muitas aves de rapinas que dão mergulhos muito rápidos, como o falcão peregrino, que inclusive é a ave mais rápida do mundo, os pombos têm velocidade no voo horizontal. Eles conseguem ultrapassar os 80 km por hora. É isso aí, você não consegue correr atrás de um pombo, você nunca vai conseguir pegar um pombo. A velocidade máxima deles... Então, a velocidade máxima eu não consegui achar. Se você for no Google, você vai achar vários lugares falando várias informações diferentes. O Google em si está falando de 150 km por hora. Mas como 150 km por hora? E tem outros lugares que falam de 100 km por hora, outros de... eu acho que eu vi de 120, então é uma bagunça essa informação de velocidade máxima dos pombos. Então vamos pôr aí uns 100 km por hora de velocidade máxima. Tá ótimo, é rápido demais.
E essa velocidade toda ajudou também os soldados da Segunda Guerra Mundial, porque com isso os pombos espalhavam as informações muito rápido. Eles levavam as informações para a base muito rápido, pelo menos para a época. Leite. Ah, mas você está tentando me enganar, as aves não dão leite, todo mundo sabe disso. Então, os pombos produzem leite. Fica bem esquisito de falar isso, mas os pombos produzem um líquido muito parecido com o leite. No sistema digestório deles, eles têm células especiais feitas para produzir esse líquido, que servirá para amamentar os filhotes dos pombos. Inclusive, olha que bicho feio que são os filhotes do pombo, pelo amor de Deus. Ah, mas você também resolveu pegar a foto assim que eles nascem. Eles estão sem pena nenhuma e estão todos feiões por causa disso. Tá bom, isso até que é verdade. Vamos pegar uma foto dele mais bonitinha que tá com mais pena. Eles só são feinhos assim no momento que nascem. Pronto, bem melhor agora. Esse líquido que os pombos produzem é usado para amamentar os filhotes. E ele é rico em proteínas e gordura. Bastante gordura, inclusive. E é por isso que ele é tão nutritivo. Fezes ácidas. É isso aí, o pombo faz um cocô ácido. Mas pode ficar tranquilo porque não vai derreter, não vai queimar a sua pele de um pombo cagar no seu braço. Por exemplo, eu espero que isso não aconteça com você, é bem nojento. Inclusive pode transmitir doenças. Mas é verdade, os pombos fazem cocô ácido. Tanto é que eles podem causar danos em superfícies metálicas, fachadas, pinturas e monumentos. Por aí na rua é muito comum ver coisas com cocô de pombo. E esse cocô ajuda a danificar essas estruturas. Isso por causa que nesse cocô tem ácido úrico. A maioria das aves, se não todas elas, tem ácido úrico nas fezes. Não é um ácido muito forte, mas ainda assim é capaz de corroer as estruturas. E pensa, todo dia os pombos ficam cagando, todo dia cai ácido úrico, com o tempo vai corroendo. Doenças. Como eu já mencionei agora há pouco, os pombos transmitem doenças. Todo mundo já deve saber disso. Todo mundo, a mãe já falou. Nossa, pombo transmite doença, não pode pegar no pombo, coisa do tipo. E sim, é verdade, os pombos transmitem muitas doenças. Inclusive, mais de 50 doenças diferentes. É muita doença. Entre elas estão a criptococose, um fungo que se desenvolve no cocô dos pombos e quando é inalado ocasiona um tipo de meningite, gera falta de ar, coriza, espirros, fraqueza, sonolência, entre outros sintomas. Também é conhecida como a famosa doença do pombo. Histoplasmose é uma micose causada por fungos, transmitida pelas vias respiratórias, gera febre, dor torácica, tosse, mal-estar, anemia, etc. Ornitose ou psitacose é uma bactéria encontrada no corpo dos animais infectados, transmitida pelo contato direto com as aves. Gera geralmente febre, calafrios, vômito, tosse, etc. Claro que tem muitas outras, mas eu não vou ficar aqui falando todas as doenças que o pombo transmite, né? Pelo amor de Deus. Os pombos são aves realmente bem diferenciadas. Eles têm características muito interessantes. Os pombos são de fato aves bem interessantes. Eles têm características únicas e mesmo que são considerados pragas na cidade, já fizeram muitas coisas pela humanidade e fazem até hoje, transmitindo remédios para lugares onde o sistema de saúde é precário.
Eles funcionam como esse meio de transporte. Agora você sabe algumas coisas que você não sabia antes sobre o pombo. Claro que você não deve pegar num pombo, porque provavelmente você vai se infectar por uma doença. Mas de fato são aves interessantes e não são inúteis. Já nos ajudaram bastante e quem sabe ainda o que podem nos ajudar. Para mais vídeos como esse, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.